Do oitavo, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade às nossas aulas aí, ó. Aula 7, tá certo? Operações com monômios. Então, só recapitulando, na aula anterior nós apresentamos o monômio, né? O que era um monômio, e vocês fizeram já os exercícios com aquela identidade, ou seja, o reconhecimento do que é um monômio, né? O seu coeficiente numérico, a sua parte literal. E aqui nós vamos entrar então com o trabalho propriamente dito, com esses elementos, né, da álgebra que são os monômios. Nós vamos começar somando e subtraindo, tá certo? As duas primeiras operações aí que podem ser feitas em conjunto, né? E aí a gente vai ver quais são as condições. Então eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente discutir nessa aula, tá certo? Primeiro exemplo que vocês estão vendo aí, olha, 2x mais 2y. Muito bem, se eu pedisse para vocês, olha, quanto dá isso algebricamente, evidentemente, né? A gente já sabe que isso é uma expressão numérica, tá certo? O igual aqui não tem nada a ver de ser equação. O igual é como se fosse uma flecha para indicar aqui, no caso, o resultado dessa soma entre monômios aí. Se eu tivesse perguntado para vocês, né, a respeito dessa soma aqui, como que vocês estariam fazendo, né? Essa é a proposta de hoje e nós vamos estar vendo que isso daqui tem algumas condições, tá certo? Ao pedir isso daí, o aluno pode chegar e antecipar e falar, bom, eu tenho 2x mais 2y, né? Então ele pode chegar, né, na condição daquele famoso achismo, né? Que o aluno usa muito de achismo. Então eu acho aqui que poderia ser 4xy. O que você acha, professor? Está correto ou não? Bom, nós temos que ler todo o conteúdo lá no livro, tá certo? E no conteúdo está dizendo que para somar e subtrair monômios existe uma condição. Qual é essa condição? A condição é que eles tenham a mesma parte literal. Então, se não tivermos a mesma parte literal, nós não podemos nem somar, nem subtrair monômios, tá certo? Então aqui, olha, a parte literal aqui é x e a parte literal aqui é y. Portanto, essa soma não é possível. Então, o resultado que vocês achariam que possivelmente poderia dar 4xy, não é 4xy. Então, vamos lá. Qual é o resultado disso? Bom, o resultado disso, sem surpresa nenhuma, né, nós temos aqui, o resultado disso seria 2x mais 2y, decepcionando todos vocês. Ou seja, o resultado dessa soma entre monômios vai dar o binômio 2x mais 2y. Então, isso não é possível somar. Então, para se somar, temos que ter um critério. Qual é o critério? Que as partes literais, tá certo? As partes literais sejam iguais. Então, na segunda proposta aqui, nós temos 2x mais 2x, tá? Para ficar até parecido com o de cima, eu tenho a mesma parte literal aqui, que é o x. Uma coisa importantíssima é que as partes literais não basta ser somente letras iguais, mas sim as suas letras com seus respectivos expoentes. Então, parte literal idêntica é aquela em que não só a base, né, que é a letra, mas também o seu expoente seja igual. Então aqui as letras são iguais e os expoentes são iguais. Aqui tem 1 e aqui tem 1, ok? Se aqui tivesse 1 e aqui tivesse 2, seria um outro binômio, então seria a mesma condição do anterior. Então nesse caso eu posso somar. Então a soma aqui, você pode pensar, se você tem 2x mais 2x, quantos x vão dar no total? São 4x, tá certo? Então você pode pensar de duas maneiras. Pensar em agrupar os coeficientes numéricos, tá certo? Então 2 mais 2 de quem? De x. E isso então dá 4dx, que é escrito dessa maneira, 4x, assim, desse jeito, suprimindo o pinguinho que representa o produto vezes portanto. Ok? Então isso é uma condição. Professor, mas eu posso pular essa parte técnica aí de apresentação? Pode sim. Isso daqui é só uma maneira didática
que a gente usa para exemplificar e mostrar um pouco melhor como que está funcionando esta adição nesse caso, tá certo? Então, ó, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou até colocar um outro expoente aqui, vou colocar aqui 7 aqui e 7 aqui. Muito bem, pronto. Coloquei o expoente 7, só para não ficar igual ao anterior, nós temos aqui a mesma condição. Então, vai ser possível somar? Sim. Por que que vai ser possível somar? Porque olhando apenas para a parte literal, que é esse x elevado a 7 e esse x elevado a 7, que são os mesmos, tá certo? Então, vai ser possível. Então, eu vou ter 3 mais 4 de quem? Dessa mesma parte literal. O d, né, que eu estou pronunciando, d é vezes dessa mesma parte literal, que é x elevado à sétima potência, portanto eu vou ter um resultado de 7 vezes x elevado a 7 e, portanto, a escrita é suprimindo o pinguinho de vezes 7 elevado a 7. Olha que legal que ficou. Ok? Muito bem. Nós temos aqui, então, 3AB menos 3AB. Agora a minha parte literal possui duas letras, duas variáveis aí. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, que essas variáveis também são, têm a mesma parte literal pelas letras e também tem o mesmo expoente. O A aqui está elevado a 1 e aqui está elevado a 1, o B está elevado a 1, B está elevado a 1, então, portanto, é possível fazer essa conta. Então, isso daqui vai gerar um monômio, essa subtração, lembra? Somar e subtrair, nós vamos subtrair. Então, nesta ordem que foi apresentado, tá certo? Você não vai trocar de lugar, é nesta ordem. Então, nós temos, se você trocar de lugar, o 5 vai ter que levar o sinal negativo, tá? Então, só para a gente lembrar disso daqui, que é importante, né? Se isso daqui poderia ter sido apresentado de uma outra forma. E, opa, poderia estar menos 5AB mais 3AB. Poderia estar escrito, é a mesma escrita aqui, ou seja, o resultado dessa expressão algébrica aqui e essa é a mesma, a única coisa que eu troquei de lugar, só que o 5 levou o sinal dele, menos 5, e eu só coloquei ele em primeiro lugar. Então essa conta vai dar a mesma coisa, tá bom? Então só para a gente relembrar, que é sempre importante, né? Nós estamos numa aula, então é sempre bom a gente relembrar. Então nós temos aqui, ó, 3 menos 5, ok, classe? 3 menos 5 nessa ordem, de quem? De AB, que é a parte literal. Essa conta nessa ordem, 3 que tira 5, vai dar quanto? Menos 2, tá certo? Vezes AB. E aí, portanto, menos 2AB, escrito assim, é dessa escrita que vocês vão estar vendo nos livros, né? Sem o pinguinho. Ok? Então, menos 2, lembrando que monômio por natureza é tudo vezes, né? Então, aqui é um produto, é vezes, é tudo vezes, pela natureza do conceito de monômio. Muito bem. Aqui eu tenho um outro aqui, antes de a gente passar para a próxima situação, eu tenho um outro aqui, né? Um caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 parcelas, 4 monômios, e vamos ver se eles são semelhantes. Então, a exemplo de que nós observamos aqui que os dois tinham AB no mesmo expoente, vamos olhar. Aqui a parte literal aqui, notem que o coeficiente numérico do monômio, ele não é solicitado como critério, pode ser qualquer coisa, pode ser uma fração, um número decimal, ok? Ele pode ser qualquer coisa. O que interessa como critério para que a gente estabeleça a operação somar e subtrair é somente se a parte literal for semelhante, for igual. Então, ó, ax quadrado eu tenho aqui, ax quadrado eu tenho aqui, ax quadrado eu tenho aqui, e aqui eu tenho um x quadrado a. Bom, então vamos lá, professor, então vamos ver se eu entendi. Aqui é igual aqui, eu junto todos esses e esse fica de fora e vai ficar esses daqui como um monômio e esse sobrando e vai ficar parecido com esse. Não, observem aqui, eu vou fazer uma observação, vou colocar até em vermelho aqui, ó, aqui em cima para não atrapalhar, ok? Notem que se a natureza de um monômio é o produto de letra por números, então qualquer ordem que eu estabelecer aqui ficaria a mesma, ok? E ao colocar aqui, ó, vocês podem observar que eu estabeleci
a mesma parte literal de todo mundo. Então isso daqui passa a ser uma pegadinha para o aluno, ok? O aluno pode cair nessa pegadinha achando que a parte literal aqui, por estar trocado, né, de lugar, isso daqui seria um outro monômio e não entraria no critério de soma, e no caso ele vai entrar sim. Bom, então se ele vai entrar, nós temos que operação a ser executada. O 10, ok? Menos o 6, mais o 1, ó, coeficiente numérico aqui é 1, mais o 1, e menos o 4. Menos o 4 de quem? Do x quadrado a, ou ax quadrado. Ax quadrado. Eu vou passar o resultado para a outra parte de baixo. Então aqui, ó, eu tenho como resultado 10 que tira 6 dá 4. 4 que tira 4 dá 0, sobra 1. Tá? Essa conta, em qualquer ordem que você fizer, dá 1 vezes a vezes x quadrado. Notem que eu abri tudo como produto. E aí nós vamos escrever, como vocês viram já na aula anterior. 1 não se escreve por ser o elemento neutro da multiplicação e suprime todos os pinguinhos. Então a resposta disso lá no gabarito lá do livro, por exemplo, estaria como ax quadrado, o resultado dessa expressão algébrica aqui, esse cálculo de monômios. Ok? Vamos para o produto aqui. Eu deixei essa lousa, eu vou depois dar um pause, vou entrar com outra lousa. Agora nós vamos trabalhar com a multiplicação. E aqui observem uma coisa. Eu peguei esse exemplo aqui para vocês verificarem como que a gente vai trabalhar a multiplicação. Professor, mas aqui não é uma soma? Sim, mas vocês sabem que uma soma, né, uma multiplicação surgiu da onde? Uma multiplicação surgiu da soma de parcelas iguais. Eu tenho duas parcelas idênticas aqui. Então ela se repete quantas vezes aqui? 2 vezes, tá? Então aqui a primeira indicação que a gente pode utilizar é 2 vezes o 2x. E aqui eu vou colocar entre parênteses, tá bom? Geralmente a apresentação da operação multiplicação, assim como da divisão, que também vai ser uma outra aula, vai apresentar esses monômios dentro de parênteses também. Bom, aqui como que a gente vai fazer o cálculo? Eliminando esse parênteses, ou propriamente dito, não precisava nem do parênteses, ficaria 2 vezes o coeficiente 2 vezes o x. Notem que agora não existe mais nenhum critério de parte literal, não parte literal. Aqui eu estou multiplicando, então 2 vezes 2, 4 vezes x, vai ficar 4 vezes x, portanto o resultado é 4x. Ok, classe? Eu vou dar uma pausinha agora, tá certo? E aí a gente volta com uma outra lousa aí com a parte de multiplicação. Nós vamos pausar agora. Muito bem. Oitavo ano, dando continuidade aí à nossa aula 7, operações com monômios, produto, como a gente já havia iniciado. Vamos ver alguns exemplos aqui que eu coloquei aí para a gente finalizar a nossa aula, tá? Então eu tenho o produto desses dois monômios aqui, né? O produto está caracterizado pelo pinguinho. Lembra que eu falei para vocês aqui? Eles podem aparecer ou com parênteses ou sem parênteses, ok? Então, nesse caso aqui, eu estou colocando parênteses. Aqui o coeficiente numérico é um número positivo aqui também. Lembrando que na operação multiplicação e divisão existe a regra de sinais, não se esqueçam disso. Então, sinais iguais, dois sinais iguais mais, ou seja, mais com mais, menos com menos, mais, ou dois sinais diferentes, mais com menos ou menos com mais, não importa a ordem, o resultado é menos, ok? Então vamos fazer aqui, notem o que eu vou fazer. Lembra que eu falei a natureza do monômio é um produto, então eu posso escrever tudo isso daqui sem parênteses, tudo aberto, porque aqui tem um vezes aqui no meio, então fica vezes, tudo vezes, porque esse é o vezes da operação e esse é o vezes do monômio. Tá certo? Produto de letra por número. Então eu vou escrever assim, ó, 2 vezes x vezes y. Ao escrever assim, eu já faço aquela conta que vocês já viram anteriormente, 2 vezes 2 dá 4, xy. Então aqui eu já ponho tudo juntinho e já mostro para vocês como que é que vai ser apresentado o resultado desse produto aqui. Então uma boa técnica, principalmente agora, que é reconhecimento, é prática, vocês têm que estar fazendo isso daí, então é sempre bom vocês fazerem aqui. Claro que com a prática vocês vão
omitir essa passagem aqui, vamos assim dizer, e daqui vocês já vão só de bater o olho por a resposta, que é o objetivo inclusive, tá certo? Mas nesse momento é prudente, é muito bom que vocês pratiquem assim, para ir pegando esse traquejo aí nesse cálculo. Vamos ver esse muito parecido, só que aqui eu tinha x e y, aqui eu tenho x e x nos dois monômios. Então, 2 vezes 3 vezes x. Notem agora que o 2 vezes 3 continua sendo 6. E o x aqui vezes x, aqui eu vou ter aquela propriedade operatória das potências que já foi falado na aula anterior, tá certo? Então, pela propriedade operatória das potências, eu tenho um produto de bases iguais, eu mantenho a base e somo os expoentes. Eu tenho 1 mais 1 aqui, então eu fico 1 mais 1, então o resultado disso é 6x elevado a 2. 1 mais 1, eu somei o expoente desse, me valendo da propriedade operatória das potências. Vamos ver esse terceiro caso.